o que você vai aprender nesta aula. A gente aqui vai falar sobre se você tem ou não as características de uma pessoa que empreende. E por que que isso é importante, como é que isso vai te ajudar. Se você está querendo empreender, ou se você já empreende, mas está dando aí murro em ponta de faca, né? E você trabalhava na CLT e você falou, eu vou começar a empreender porque é uma alternativa para mim, talvez não seja o melhor caminho. Mas depois que você olhar os conteúdos dessa aula, você vai ter muito mais clareza se isso é ou não para você. Então, se isso faz sentido, bora para a aula. Olá, eu sou Luciana Diniz, ou simplesmente Lu Diniz. Eu fico aqui à frente da Wonderful. E aqui na Wonderful a gente gosta muito de ajudar você que empreende a ter uma vida mais produtiva, mais feliz. A minha paixão é poder trazer conhecimento para você, trazer conteúdo para que você tenha essa jornada de forma mais leve. É tão legal trabalhar com isso, eu gosto tanto que aqui na Wonderful eu até recebi uma premiação por impactar positivamente a vida de quem empreende. E eu quero falar para você o seguinte, que eu sei que a jornada empreendedora nem sempre é muito fácil, mas com os conteúdos que você tem aqui, a minha proposta é te ajudar nessa jornada para que ela seja mais leve, mais tranquila e, sempre falo, mais produtiva. Por isso que aqui a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre gestão, fala sobre produtividade e, acima de tudo, a gente fala sobre bem-estar nessa sua jornada empreendedora, que é uma delícia. Bom, então, sem mais delongas, bora para a aula. Eu sempre gosto de também explicar que nas minhas aulas, normalmente, ou eu tenho um mapa mental, ou eu compartilho a tela, e eu sempre sugiro que você comece anotando as coisas, porque conforme você vai assistindo a aula, sempre vão vindo insights, vão vindo ideias, e nada melhor do que fazer essas anotações durante a aula. Aqui eu vou trazer alguns elementos para você poder checar se a sua mentalidade é uma mentalidade de uma pessoa empreendedora ou não. E por que que isso vai te ajudar? Eu já te expliquei, mas para que você não sofra tanto no processo. Tem gente que não nasceu para ser empreendedor e está tudo bem. E tem gente que nasceu para ser empreendedor e ainda não descobriu. Então, é isso que a gente vai falar aqui nessa jornada. Bom, aqui, você já vai ver minha tela aqui. Então, o primeiro elemento que eu sempre falo que é o elemento de uma mentalidade empreendedora é você ter a visão de oportunidade, né? Então, o que que acontece? Tem muitas vezes que a gente não olha, tem muitas vezes que a gente não olha para oportunidades. E aí, se você não olha para oportunidades, deixa eu escrever aqui, visão de oportunidade. Se você olha para oportunidades, provavelmente você não é aquela pessoa que está antenada nas coisas que estão acontecendo e pensa, pô, isso aqui é um problema e eu poderia achar uma solução para isso. Quem empreende, geralmente, trabalha desse jeito. A cabeça da pessoa trabalha desse jeito. Então, ela olha alguma coisa, ela pensa, isso daqui poderia ter uma solução boa para isso, poderia fazer tal coisa, poderia fazer tal coisa. Então, visão de oportunidade é aquela capacidade que a gente fala de identificar essas oportunidades onde as outras pessoas geralmente elas veem como um obstáculo. Tem gente que vê um problema e fala, putz, emperrei aqui. E quem é empreendedor fala, tem um problema, vou atrás da solução. Se esse é o seu caso, já coloca um check aí na sua listinha, tá? Um exemplo prático, né, que eu gosto, assim, uma pessoa que eu sempre gosto de trazer é o Steve Jobs. Então, ele olhou a situação do que estava acontecendo e pensou assim, pô, as pessoas estão ouvindo música, né, com vídeo, aliás, com fita cassete, e existem aquelas coisas assim que você olha e fala assim, putz, será que eu não poderia fazer diferente? E aí ele começou a fazer diferente. Ele trouxe o iPod. O iPod você conseguia armazenar músicas lá e você não precisava mais ficar com um monte de fitas. Então, a capacidade de armazenamento e a praticidade era muito grande. Esse é só um exemplo, tá? Existem vários exemplos por aí, mas para você ter aí, fazer uma analogia e falar assim, pô, o que que eu já fiz? Ou o que que eu olho assim e falo, eu poderia ter uma solução para isso. E se você pensa assim, primeiro check está aí. Segundo, assumir riscos calculados. Quando eu falo de assumir riscos calculados, eu digo isso porque é assim, né? Na jornada empreendedora, sempre você vai ter riscos. Quando você está na posição de seletista, né, CLT, o risco que você tem é de ter uma demissão ou não.
Mas quando você empreende, não. Quando você empreende é completamente diferente. Você pode empreender e falar assim, putz, eu estava indo super num caminho aqui e acabou dando tudo errado. E aí, quando a gente fala de risco calculado, o que, que é isso? É você olhar o cenário e pensar assim, bom, quais são os riscos que eu posso ter nessa jornada? Por isso que é tão importante fazer planejamento. E aí, você olhando os riscos, você fala, quero correr esse risco ou não quero correr esse risco? Vale a pena correr esse risco ou não vale a pena correr esse risco? Quando você faz isso, você tem mais tranquilidade nessa jornada. Então, imagina que você vai começar a empreender e você tem aí uma verba de 50 mil, por exemplo. E esses 50 mil, ele tem que bancar toda a sua estrutura. E você imagina que você vai começar a faturar, por exemplo, daqui a 3 meses. Então, o cálculo mínimo que você tem que fazer é que esses 50 mil, eles têm que durar para te manter pelo menos por 6 meses. Porque eu sempre falo que a gente imagina um cenário maravilhoso quando a gente está empreendendo, mas na real, necessariamente não acontece dessa forma. Por isso que você tem que ter cautela. Esse é o ponto de ter risco calculado. Então, pelo amor de Deus, não sai metendo aí os pés pelas mãos, igual uma pessoa maluca, porque você pode se frustrar no processo e aí falar: ai meu Deus, empreender não é para mim. E talvez seja, mas você simplesmente não parou para pensar que você tinha que calcular esses riscos. Agora, se você já faz isso naturalmente, se você já pensa nos cenários, se você já olha e fala assim, bom, isso pode acontecer, e se acontecer isso, eu faço isso, ou se for por aqui, pode acontecer isso, eu faço isso, maravilha, coloca outro check aí. Aí, o outro ponto que eu falo que é bem importante quando a gente está empreendendo, e isso daí é uma característica que é legal de você ver se você tem ou não, é a resiliência. A resiliência é aquela característica que as pessoas têm quando, diante das adversidades, elas persistem. Então, diante dos obstáculos, você não fala, putz, não vou seguir adiante, não vou travar, tá? Então, nessa mentalidade empreendedora, a pessoa geralmente ela é capaz de se recuperar mais rapidamente do que as outras pessoas que não têm uma mentalidade empreendedora. Por quê? Porque você entende que empreender pressupõe também correr riscos. E lembra, a gente acabou de falar de risco calculado. Então, esse risco não pode ser um risco, nossa, perdi a minha vida nisso. Não, tem que ser risco calculado, tá? Mas a resiliência é importante. O exemplo que eu vou dar para você aqui é essa questão de você fazer vídeos, por exemplo. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer vídeo. E aí o que, que acontece? A pessoa trava e fala assim: ah, não, mas eu não vou fazer vídeo porque eu não sei fazer vídeo. Ou, ah, eu me critico muito, né? Isso não vai te ajudar na tua jornada empreendedora. Agora, se você é uma pessoa resiliente, o que você vai fazer? Você vai gravar o primeiro vídeo, vai falar, não ficou tão bom, vou de novo, e vou de novo. Aí você abre uma live e não vem ninguém. Aí você fala, vou de novo, vou de novo. Porque você tem um propósito claro, você tem um objetivo claro. Por isso é importante você trabalhar a resiliência. E aí, como que é o teu comportamento? Como é que é a tua mentalidade? Você é uma pessoa que é resiliente ou não? Se você é, já dá outro checkzinho aí. Se você não é, para pensar, será que dá para mudar isso? Será que dá para eu fazer alguma coisa diferente? Encarar a vida de uma forma diferente? E se você entender que sim, manda bala. Se você entender que não, ponto de atenção aí. Vamos lá. Outro ponto muito legal que eu adoro, né? Que eu sempre gosto de trazer aqui e que você precisa ter é essa característica de querer continuamente aprender. Essa ideia do aprendizado contínuo precisa fazer parte da sua vida. Por quê? Porque quando a gente empreende, não dá para você pensar que você não vai estudar. Não dá mais para você pensar assim, ah, eu fiz, cursei tal curso, ou fiz faculdade, enfim, e tá bom, estagnei aqui. Não dá. Hoje em dia, a velocidade da informação é muito grande. Nas redes sociais, na internet, você tem informação de tudo quanto é lado. Por isso que você precisa parar e falar assim, qual é o tempo que eu vou dedicar na minha agenda para eu começar a estudar? Não pense que dá para você ficar sem estudar. O aprendizado realmente tem que ser contínuo. E aqui eu quero fazer uma observação. Tem gente que conhece pessoas que adoram estudar e olha para a pessoa e fala: ah, não acredito, essa pessoa está sempre estudando. Meu Deus do céu, tudo essa pessoa quer aprender. Se você é esse tipo de pessoa, ponto de atenção. Por quê?
porque talvez você esteja criticando um comportamento que você não tem. E se você não tem esse comportamento, é importante você rever. Porque na jornada empreendedora, se você vai trazer soluções o tempo todo, você precisa estar estudando o tempo todo. E eu sempre sugiro estudar uma certa gama de assuntos. Você pode ser uma pessoa especialista, tá tudo bem, mas geralmente quem empreende tem uma característica de ter uma visão mais sistêmica, que é outra coisa que a gente vai falar aqui também, tá? Aproveitando, né, essa questão de aprendizado contínuo, eu sempre gosto de trazer alguns livros como referência, porque se você é como eu, que gosta de estudar, provavelmente você também gosta de ler. Eu li um livro que é muito legal, que chama Mindset, é a forma como a mente da pessoa trabalha. E aí existem várias derivações desse livro, tá? Mas esse livro, depois eu vou deixar na descrição aqui, vale a pena ler, vale a pena a leitura. Ele fala sobre a questão de você ter uma mentalidade reativa ou proativa, né? Então, diante de uma situação, como é que você reage? Você é aquela pessoa que fica parada, espera que te empurrem, ou você é aquela pessoa que se joga e vai buscar a solução? A pessoa que empreende, ela precisa buscar solução. Então, se você está com alguma dificuldade, se você está com algum problema, vai atrás da solução, não vai atrás da causa do problema. E aqui, falando novamente de Steve Jobs, tem aí na internet um episódio, né, que eles comentam um fato que aconteceu, que teve um problema lá, e aí, quando eles chegaram para a reunião, uma pessoa quis apontar o erro da outra. E aí ele falou assim, eu não vou, no final das contas, ele falou assim, eu não vou reclamar com quem errou, eu vou reclamar com você, porque o objetivo é que as pessoas elas tenham uma mentalidade de busca de solução. E essa pessoa que errou já trouxe uma solução. Olha, errei, mas eu acho que a gente pode resolver desse jeito, tá? Então, como que tá a tua mentalidade? Você é focado em solução ou você é focado em problema? Se você é uma pessoa que é focada em solução, ótimo. Isso também faz parte da mentalidade de quem empreende. Aí, o outro ponto muito legal de pensar é se você é uma pessoa que tem uma paixão e se você é uma pessoa determinada nessa paixão. Como assim, Lu? Bom, para você empreender, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Eu amo o que eu faço, eu amo ensinar, eu amo estar aqui, fazer vídeos para você, eu amo aprender para poder te trazer conhecimento para que a sua jornada empreendedora seja mais bacana. Eu adoro fazer isso. Por isso, para mim, estudar, gravar vídeo, dar aulas é sensacional. Eu gosto demais disso. E aí você tem que olhar para você, o que, que você tem paixão e que você consegue transformar essa paixão em algo que seja rentável e seja vendável também. Porque para a gente ter rentabilidade, a gente precisa vender. A venda faz parte do processo do empreendedorismo também, tá? Você precisa colocar isso na mentalidade também. Porque tem muita gente que acha que começa a empreender, começa a fazer alguma coisa super legal, mas esquece que precisa vender. Então, vender também faz parte. Você vai ter que, se você não tem essa habilidade ainda de forma aguçada, você vai precisar desenvolver. E dá para desenvolver, tá? Vendas não é, ai, nasci sabendo vender. Não, você desenvolve. É uma capacidade, é um skill que dá para ser desenvolvido. E determinação. Por que determinação? Porque na jornada tem horas que você vai cansar, tem horas que você vai olhar e vai falar assim, meu Deus do céu, tá muito difícil, eu não sei o que eu faço agora, eu não sei para onde que eu vou. E aí, se você traçou lá um planejamento de onde você está e para onde você quer chegar, se você se mantiver ali resiliente, entendendo quais são os baby steps, ou seja, os pequenos passinhos que você tem que fazer nessa jornada, e se mantiver uma pessoa determinada, o que vai acontecer é que você invariavelmente vai chegar onde você quer, de uma forma ou de outra, tá? Se você traçou uma meta que ela é possível de ser atingida e você se mantiver na cadência ali, você vai alcançar. Então a determinação, ela é muito importante. Por isso que ela precisa ser algo inabalável. Mesmo que as outras pessoas falem para ti, ah, mas isso não tem nada a ver, ah, eu não acredito que você vai empreender com isso, ah, isso daí não vai dar certo. Se você acredita, se você ama isso, se você entende que você vai ter que trabalhar, você vai ter que dedicar o seu tempo, você vai ter que estudar, mas que você quer traçar essa jornada, você vai conseguir, tá? Não deixe que ninguém tire o seu sonho de ti. O outro ponto que é muito legal também é a questão do pensamento sistêmico. Então, o que, que acontece?
que é o pensamento sistêmico? Sempre, sempre que a gente olha um cenário, a gente tem que olhar e pensar assim, né? Bom, consigo olhar o todo? É a visão de balão. Eu já fiz um outro vídeo que fala sobre isso, né? Consigo olhar o todo? Ou eu só consigo olhar um probleminha ali? Uma coisa única? Porque quem empreende, e especialmente se você está começando a empreender agora, se você pretende empreender, ou se você já empreende e ainda não tem time, você vai ter que ter uma visão sistêmica muito aguçada, porque você vai ter um tempo escasso, você provavelmente não vai ter verba para contratar outras pessoas, talvez tenha para contratar algumas ferramentas que vão te dar agilidade ou não, talvez não tenha, mas essa visão sistêmica, ela te ajuda na tua jornada. Você vai fazer um planejamento olhando todos os elementos que são necessários para você atingir o teu objetivo. Mesmo que você também tenha time, e hoje você pode pensar assim, Lu, eu já empreendo. Beleza, você já empreende, já sabe que você tem essas características, ou pelo menos algumas delas, mas o pensamento sistêmico, ele tem que te acompanhar durante toda a jornada, mesmo que você delegue coisas para outras pessoas. Lembra, a batuta tem que estar na sua mão, porque a orquestra é tua, o negócio é teu, tá? Então, esse ponto, assim, do pensamento sistêmico, né, é importante porque você consegue fazer esse liga-ponto. Eu sempre falo que, assim, quando existe um problema, não necessariamente a solução é única. E você somando esses aprendizados que você teve nessa jornada de estudos, você consegue fazer inter-relações, conectar tudo isso. Isso é muito fácil para quem é multipotencial. Eu tenho aqui algum vídeo, se você procurar aqui no canal, tem vídeo de multipotencialidade. Mas as pessoas que são multipotenciais, elas gostam de estudar sobre vários assuntos. E aí, fazer essas conexões é muito fácil, fazer esse ligar pontos é muito fácil. Se você tem essa característica, além de você ser multipotencial, provavelmente, você também pode colocar mais um checkzinho aí no perfil de uma pessoa que vai dar bom se empreender. E aí, eu quero falar também sobre inovação. Por que inovação, Lu? Porque não dá para você pensar hoje em dia, com esse avanço da tecnologia, em não trabalhar a inovação. A inovação, ela vai te ajudar a criar processos mais eficientes, produtos mais legais, você vai ter mais valor agregado no que você faz, porque você vai trazer coisas novas. Às vezes, você junta uma coisa que já existe com outra coisa que já existe, faz um mix e transforma isso em algo novo para o mundo. Então, trazer inovação para os seus processos, olhar para a tecnologia é essencial. Vou te dar um exemplo. A questão de um ano e pouco atrás, talvez, de quando eu estou gravando esse vídeo, não existia o ChatGPT. Hoje, o ChatGPT é uma das inteligências artificiais que tem me ajudado muito na produtividade das pessoas. Tá? Inclusive, se você quer que eu faça uma aula sobre o ChatGPT, deixa os comentários aqui também, tá? E aí, trazer essa mentalidade de inovação é sensacional. Se você tem, por exemplo, pessoas que trabalham junto com você, crie um sistema onde as pessoas possam dar sugestões. Nas consultorias que eu faço, nas mentorias que eu faço, inclusive nas empresas, eu sempre falo isso, que trazer inovação e dar oportunidade para outras pessoas trazerem informações que gerem inovação é essencial. Às vezes você está olhando para um lado e uma pessoa fala uma coisa diferente para cá, só de você mudar o ângulo de visão, você já muda uma rota de alguma coisa que pode se tornar extremamente mais lucrativa para ti, tá bom? Então, estes elementos são elementos, assim, bem importantes para você olhar e aí decidir, bom, eu tenho essas características, pelo menos algumas delas, ou não, e aí pensar, bom, eu quero empreender ou não. E se você quer, fica aqui nesse canal, porque aqui eu trago muito conteúdo para você. Inclusive, trago conteúdos que ficam lá dentro da comunidade e ficam dentro das minhas mentorias e dos meus cursos também. Lu, quero começar a empreender, quero estruturar o meu negócio. Você me ajuda? Sim, eu te ajudo. Tenho mentoria para isso, tenho cursos para isso. Então, aproveita e deixa seu comentário aqui e bora fazer desse mundo um mundo melhor.
Como diz um amigo meu, o empreendedorismo salva o mundo. Então, esteja aí você apto, apta a transformar o mundo, a vida de outras pessoas com seus conhecimentos, se isso faz sentido para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você tem algum comentário, deixa aqui. Se você entende que os conteúdos que eu trago te ajudam nessa sua jornada empreendedora, que bom! Venha fazer parte da comunidade. Vou deixar o link aqui embaixo também, tá? E a gente se vê na próxima aula. Um beijo, fique bem e até logo!